Bom, estou aqui com a doutora Keila, minha xará, para nós falarmos de um assunto muito importante. Este mês é o mês de conscientização da esclerose múltipla. Uma doença que chama a atenção da gente. Nós temos uma atriz famosa, que é a Cláudia Rodrigues, que foi diagnosticada já há alguns anos com o problema. É uma doença que muitas vezes pode ser muito agressiva. E você vai entender um pouco melhor por que nós mulheres somos as maiores vítimas desta doença. E é importante também que você entenda que existe uma forma de convivência, que existem tratamentos, mesmo que paliativos, mas que fazem com que exista uma qualidade de vida melhor. E são inúmeros os tratamentos de hoje. Doutora, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho muito importante, quando a gente vê um famoso sofrendo com alguma doença que a gente percebe que vai debilitando cada vez mais, as pessoas ficam mais assustadas. E a gente vê que no Brasil nós temos um número, se for pensar, relativamente grande, porque de cada 100 mulheres nós temos pelo menos 15 com a doença, é algo para se pensar. Isso tem muito a ver, doutora, com o estilo de vida, com a alimentação, com a vida desregrada, com o estresse, ou não é nada disso a esclerose? Sim, obrigada, Keila. As causas para a esclerose múltipla, elas são múltiplas, né? Então, tem as causas genéticas, sim, com estudos que mostram já essa causa genética, mas a grande maioria ainda tem a influência dos fatores externos. Então, como o quê? A falta de sol, então, uma vitamina D mais baixa, algumas infecções por alguns vírus, o tabagismo, obesidade, sedentarismo. Então, tem sim um componente ambiental muito importante envolvido. Agora, doutora, você tinha comentado comigo durante o intervalo que a maioria das mulheres é diagnosticada já mais jovem. Então, não é uma doença, porque quando a gente fala esclerose, a gente sempre liga com as pessoas mais velhas. Não é verdade? Não, Keila, não é verdade. O termo esclerose, ele acaba sendo usado muito errado, né? Então, a esclerose múltipla é uma doença que afeta, sim, mais mulheres, uma proporção de duas mulheres para um homem, e na faixa etária mais jovem. Então, entre os 20 e 40 anos são os casos mais comuns que a gente observa. Há, sim, os casos infantis e os casos em idosos, mas são menos frequentes. Doutora, o que é a esclerose? O que acontece no corpo da gente? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, uma doença autoimune. Então, o nosso próprio organismo, ele ataca algum componente do neurônio, uma camada superficial do neurônio, que nós chamamos de bainha de mielina, e isso prejudica a condução nervosa. Então, eu não consigo mandar o mesmo sinal da cabeça ou da coluna, que eu tenho na medula, para fazer algum movimento, uma alteração de sensibilidade. Então, na verdade, os maiores sintomas, vamos dizer assim, tem a ver com a parte muscular? Sim, tem Eu perco a força, doutora? O que acontece? Sim, aonde acontece esse prejuízo na placa de mielina, nessa parte de neurônio, vai ser acometido. Então, eu posso ter desde casos graves, como paralisia, né, paralisar uma perna, duas pernas, metade de um corpo, como aquelas alterações mais sutis, um formigamento persistente. Isso também são indícios da possibilidade de esclerose múltipla. Doutora, ela pode se apresentar de uma forma mais grave, da pessoa, de repente, sentir esse formigamento e essa impossibilidade de caminhar, por exemplo? Sim, se tiver perda de força, além da perda da sensibilidade, sim, há um comprometimento motor e a pessoa para de andar. Há também aqueles casos que é muito comum quando inflama o nervo óptico. Então, muitas vezes a pessoa até procura um oftalmo, ela está vendo embaçado, tem uma alteração na visão, mas não é um sintoma assim, é um sinal de desmielinização, de inflamação do nervo óptico. Doutora, qual é o primeiro sinal, então, que eu tenho que me atentar e preciso buscar uma ajuda médica? Porque, na verdade, a gente está falando de sintomas que são muito comuns, né, doutora? Por exemplo, você dorme em cima da mão. Sim. Então, você acorda, minha mão está meio formigando hoje. Você não liga com doenças tão graves, Sim. né? Qual é o momento de procurar um médico? Sim, isso eu até digo que quem tem o diagnóstico de esclerose múltipla ou quem não tem, no caso de uma alteração neurológica de sensibilidade, alteração visual, motora, que dura mais de 24 horas, é importante sim comunicar ao médico, né, quanto à possibilidade e os exames que precisam ser feitos. Doutora, a gente falava também, porque eu falei para você, aqui no Brasil nós temos uma média de 35 mil pessoas diagnosticadas já com a doença. É pouco se nós compararmos com o mundo, porque são quase 2,5 milhões no mundo todo. Temos esse privilégio de termos um número de casos menor, por quê?
Isso, Keila, ainda que a esclerose múltipla é uma doença neurológica nova, né? Então, agora que vem acontecendo e agora que está se diagnosticando mais. Então, essa última atualização dessas informações é uma atualização de setembro do ano passado, mas com certeza isso está aumentando porque o diagnóstico está aumentando, as pessoas estão se conscientizando e procurando ajuda médica. Doutora, quais são os tratamentos? Existe? Você falou que é uma doença autoimune, então ela não tem cura. Não, infelizmente a esclerose múltipla não tem cura, né? Mas hoje nós temos muitas medicações para controlar a esclerose múltipla. Então ela não existe cura, mas eu tenho remédio tanto oral, tanto injetável, então até a própria pessoa se aplica que controla a doença, não deixa ela progredir, não deixa ela ter Então ela pode recaídas. estacionar mesmo? Sim, a pessoa pode ficar muito bem. Doutora, qual é a relação da falta de vitamina D com o desenvolvimento da esclerose? Então, a falta de vitamina D, aquela menos exposição solar, são fatores de risco, sim, para acontecer a esclerose múltipla. Tanto é que, quando você me perguntou fora, né, se existia alguma etnia, sim, existe. Os orientais e os afrodescendentes são menos acometidos, há casos sim, mas menos frequente. E aquelas pessoas da Europa que estão longe da linha do Equador, que é um lugar mais frio, elas têm sim a maior frequência de esclerose múltipla. Que são as pessoas que não têm essa exposição ao sol. Sim. Agora, daí, num caso como esse, a suplementação de vitamina D, ela é adequada e aconselhável para todos? Sim, é claro que a gente deve ver quanto que está o nível de vitamina D, mas o que é consensual, tanto nos Estados Unidos e na Europa e aqui no Brasil, é deixar os níveis de vitamina D no nível normal, um pouco acima da normalidade para uma pessoa que não tem doença autoimune. O que significa que não é para você sair, eu estou falando agora com a doutora, e você vai sair da sua casa e vai lá na farmácia e vai comprar um pote de vitamina D do suplemento. Porque você precisa fazer os exames. Então, por isso que é importante um acompanhamento médico. É o médico quem determina qual é o nível de vitamina D através dos exames e ele é que vai determinar quanto é que você precisa tomar como suplemento, porque no Brasil, na verdade, nem existem suplementos que são eficazes para esse tipo. Então, quando você vai utilizar, você vai precisar utilizar o manipulado, que no caso, no Ministério da Saúde ainda não fez essa liberação como já tem nos Estados Unidos, sim, de níveis maiores. Então, tudo que nós estamos falando, é importante que você entenda que você precisa consultar um médico e, a partir daí, fazer essa suplementação em caráter preventivo. Agora, se você já sente alguns desses sintomas, também não precisa deixar para amanhã. Pode não ser nada, mas pode ser uma doença grave como essa que pode não ser evitada, mas controlada logo de início, e você não vai sentir tanto como a gente percebe que muitas pessoas acabam deixando muito tempo e se agrava demais a doença, né, doutora? Sim, Keila. Porque debilita demais, né? Debilita. Tem as formas de esclerose múltipla, que são formas mais benignas, mas tem as formas progressivas, que são mais graves, que incapacitam mais, né? Acho muito importante esse mês de agosto, que é o mês da conscientização da esclerose múltipla, porque uma pessoa com esclerose múltipla, quando diagnosticada precocemente, tratada adequadamente, ela tem uma vida normal, ela vai engravidar, ela vai montar uma família, né? Então, tem um tratamento para ela ficar bem, para ela ficar controlada. Para ter uma qualidade de vida, sim, né, doutora? Sim, perfeito, isso mesmo. Doutora, obrigada pelas suas informações, que bom ter você aqui com a gente. Vou deixar os contatos da doutora, ela atende em vários lugares também no consultório, está aí na tela para você, mas eu quero deixar os telefones, anote os telefones para você entrar em contato, 3263-0038, 2151-9205 e tem também os 5080-7890. Daí a doutora atende na Alameda Santos, número 455, está aqui na tela para você. Lá no Albert Einstein também, que é um hospital aqui em São Paulo, e no Hospital Moriá. Então, você pode ter mais informações através do telefone e também através dos sites dos hospitais que nós passamos para você, tá bom? Obrigada, muito viu, obrigada, doutora? Uma alegria ter você com a gente. Volta sempre. Obrigada, Keila. Mais. Obrigada.